Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco. Você está aqui para passar um tempo com Deus, conhecer um pouco mais sobre as suas maravilhas, mas acima de tudo, para você ter um relacionamento conosco, conhecendo as verdades bíblicas. Queridos, nós estamos aqui não somente para fazer esse podcast, mas nós estamos aqui para termos comunhão com Deus. E como podemos alcançar isso? Nós temos nosso manual de estudo desse trimestre, que é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Se você não tem o seu, por favor, coloque um comentário aí, se inscreva no nosso canal, que você vai concorrer ao manual do nosso próximo trimestre. Nós vamos ter o prazer de enviar um especial só para você. E por favor, vai lá rapidinho no YouTube, se inscreva no canal @paulistaleste para você receber as notificações do nosso programa. E também, se você quer nos seguir nas redes sociais através do Instagram, @mips.apl, que você estará recebendo todo o nosso conteúdo. Hoje é um dia especial, nós vamos falar sobre a lição 5, tá bom? E temos pessoas especiais aqui conosco. Quero apresentar a vocês aqui o nosso magnífico e especial, nosso irmão Luiz Costa, palestrante, especialista em família. Irmão Luiz, por favor, fale um pouquinho de você ao nosso pessoal e, por favor, dê uma mensagem especial para cada um aqui. Meu nome é Luiz Costa, eu frequento a igreja do Espaço Novo Dente Santana, já atuo no Lar e Família há 37 anos. O tema dessa lição, realmente, principalmente aqui nós vamos estudar hoje, é um dos problemas mais comuns no meio das famílias, né? Não é tanto a questão de ter dinheiro ou não ter, é mais a administração dele também e como aparecem as dívidas também, como a gente aprender. Eu desejo que a bênção do Pai esteja sobre você, seus bens, sua família e você seja bem sucedido. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar junto com os outros pastores aqui também, é um prazer. Prazer é nosso. Se você não conhece o nosso irmão Luiz Costa, tem o CG colocando as suas redes sociais. Siga ele, eu tenho certeza que você vai ver muito conteúdo bacana ali para você, tá bom? Temos também aqui a presença do pastor Danilo Abreu. Esse é conhecido como nosso pastor fitness. Só que pastor, não, meu amigo, muito obrigado que você está aqui conosco. Seja bem-vindo. Dá um alôzinho para os nossos amigos. Ô, Léo, alegria do meu coração poder estar aqui, compartilhar desse tempo com vocês, nessa roda de conversa aí a respeito de Jesus, em torno da Bíblia. Uma honra estar com o Luiz, com o Dene. Uma honra ter você também aí participando com a gente. Obrigado Amém. Pelo convite. Deus seja louvado por isso. E por último, nós temos aqui o nosso querido pastor Danny Peterson. Ele é o responsável por essa área que nós estamos estudando aqui sobre mordomia, o conceito de como lidar com as finanças para toda a região norte e leste de São Paulo. Pastor Danny, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco. Deus seja louvado pela tua vida. Dá um oizinho para os nossos amigos que estão nos assistindo. Léo, muito obrigado pelo convite que você me fez de estar aqui com vocês. Privilégio estar aqui com esses homens ilustres, né? Especialmente para falar sobre um assunto tão importante, que mexe tanto com as famílias. Olá, queridos, é muito bom poder, de alguma forma, hoje contribuir com a sua vida. Espero que os conceitos, né, as ideias que a gente vai apresentar aqui sejam uma bênção para todos aqueles que estão acompanhando esse podcast. Amém. E para você que nos assiste, nós temos um material super especial. Se você estiver aqui querendo conhecer um pouquinho mais como fazer um orçamento familiar, plano de quitação de dívidas, nós temos um trabalho que é feito aqui pelo pastor Danny de uma forma bíblica. Está à sua inteira disposição. É só você ir até a Associação Paulista Leste, na rua Coronel Bento José de Carvalho, número 340. Nós teremos esse formulário especial para poder dar a você, tá bom? Que Deus te abençoe e que nós possamos aqui aprender o máximo a respeito sobre esse conteúdo. Vamos fazer uma oração? Irmão Luiz, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Sem dúvida. Bom Pai, obrigado pela oportunidade nesse instante de
estudarmos aqui a Tua palavra. Amém. A unção plena do Teu Santo Espírito venha sobre todos nós, os corações que serão também atendidos, e a certeza de que o Senhor dirige da melhor forma o Teu povo, dando sabedoria e ajudando nos momentos difíceis. Amém. Rogamos a unção plena do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. 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 Lidando com as dívidas. O verso para memorizar, ele diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. A lição ela vai trabalhar alguns conceitos muito importantes aqui para você que está nos ouvindo, a respeito sobre como nós vamos lidar com os nossos problemas, com as nossas dívidas. Se eu devo ou não devo ser fiador, se eu posso emprestar dinheiro, se eu posso pedir juros sobre isso. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Na sua opinião, irmão Luiz Costa, você acha que é importante, num ambiente familiar, nós aprendermos a lidar com as nossas dívidas? Opa, sem dúvida. Se você olhar hoje a realidade do nosso país, né, nós temos muita gente endividada. É bom a gente fazer uma definição do que é dívida. Dívida é aquela conta que você não pagou esse mês, não vai pagar o mês que vem, não sabe quando vai pagar. É diferente de compromisso. A pessoa fala assim, não, mas se eu não tiver dívida, eu não vou para frente. Então lembra o seguinte, dívida é a conta que você não pagou esse mês, não pagou, não sabe se vai pagar o mês que vem, nem quando vai pagar. Água, luz, telefone, aluguel, isso são compromissos. Quando é que vira dívida? Quando você não paga. Tá? A lição dessa semana, ela traz esse aspecto, né? Eu gostei do versículo, depois eu até gostaria de lembrar do versículo anterior. O versículo anterior é o seguinte, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. E a gente sempre usa esse versículo e faz várias aplicações. Mas quando o sábio diz aí, ensina a criança no caminho que deve andar, ele já vai direto para a questão financeira. Vai direto para a questão financeira. Você tem versículos sobre fé, você tem versículos sobre salvação, mas sobre dinheiro é muito mais na Bíblia. Então a questão de você conhecer a importância de como administrar o dinheiro, e se você está em dívida, saber como sair é importantíssimo. Eu não sei se o Danilo tem, pastor Danilo tem filho, ou pastor, ele tem filhos? Dois. Tem 2 filhos. Que idade? 18 e 21. 18 e 21? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tem um de 4 anos. 4 anos. Teu filho, quando era pequeno, você disse assim, pai, me dá 20 reais. Você dava os 20 reais para ele. O que ele fazia com esses 20 reais? Ou hoje, com 18 anos, você dá 20 reais para ele, o que ele faz? Ou 100 reais, você dá 100 reais, o que ele faz com 100 reais? Vai depender do filho. Tem um que guarda. Tem um que O guarda. outro está começando a aprender a guardar. Mas normalmente torra. Torra, né? É você que está nos assistindo. Eles falam, Luiz, se eu der 50 reais para o meu filho, ele vai torrar tudo, né? Porque 86% das pessoas têm mente de gastar. Apenas 16% têm mente de poupar. E apenas 4% têm mente de multiplicar. Então, para você sair das dívidas, certo? É importante não entrar. Mas a lição diz, ó, se você entrou, como sair? Então, esse aspecto eu vejo como muito importante, né? E aí, quando ensina a criança no caminho que deve andar, é justamente ensinar princípios financeiros, tá? Porque a mentalidade deles é o quê? Pegar o dinheiro e gastar. Então, se você ensina como manusear o dinheiro, ele não será um que eu chamo assim de uma definição de, não é pejorativa, pobre. O que é pobre? Pobre é aquele que gasta 100% do que ganha. Pobre é o que gasta 100% do que ganha. E você vê, você dá os 100 reais ou 50 reais, não é suficiente, ainda pede mais, né? Então a lição dessa semana ela vai nos ensinar isso, né? Como que a gente recebendo dinheiro pode ir dando os passos para justamente não entrar nas dívidas, né? E é uma realidade hoje, infelizmente, do nosso país para muitas famílias, né? Infelizmente. É verdade. Pastor Danilo, hoje quando nós entramos principalmente nesse contexto de dívidas, o senhor é uma pessoa abastada, Completamente. nasceu em berço esplêndido. Completamente. Acho que o senhor não sabe o que é um boleto, mas brincando. Mas assim, o senhor já teve algumas experiências fora do país, dentro do nosso país. O senhor teve a oportunidade de ser um missionário fora do país. E isso é um cenário global, dívidas. E as pessoas, cada dia que passa, estão se tornando refém disso. E alguns têm o prazer de falar assim, não, eu devo. Devo, não nego, pago quando puder.
Você acha que isso tem que ser um pensamento de um cristão hoje? Poxa, Pastor Léo, que lição incrível desse trimestre, que lição boa dessa semana, né? Eu sempre percebi assim, né? Que uma das grandes razões que torna a Bíblia um livro maravilhoso é que ela trata a respeito de todos os assuntos pertinentes ao bem-estar humano. Então a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre relacionamentos, a Bíblia fala sobre empreendedorismo e a Bíblia fala inclusive sobre dívidas. É encantador. O assunto é completamente pertinente e eu acho que se torna ainda mais pertinente no nosso cenário brasileiro, né? Opa. Quando alguns institutos apontam que, para a realidade do Brasil, alguns vão colocar que a inadimplência ou o endividamento às vezes chega a bater a casa dos 80% das famílias do nosso país. O que é um absurdo, né? Agora, definitivamente a Bíblia trata a respeito do assunto e a lição vai mostrar, a Bíblia vai apontar para a gente que não é o desejo de Deus que um filho dele esteja atolado em dívida, porque, afinal de contas, não é desejo de Deus que um filho dele esteja emaranhado, preso, atolado em nada que possa tirar o seu bem-estar, sua paz, e que pode, inclusive, afetar a sua espiritualidade e o bem-estar da sua família, né? Sim. Pastor Dani, problemas da dívida, como vem falando na parte de domingo, como que um cristão consegue solucionar isso? Retomando aqui o que o Luiz comentou, eu queria ler um texto da Bíblia que está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É o verso 7. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher depois. Né? Então, como é que você resolve? Primeiro lugar, retomando o que você falou, é ensinando a criança. A educação financeira é muito importante. E isso é uma coisa que nós não vemos acontecendo nas escolas, por exemplo. Né? Ensinado matemática, mas até que ponto é ensinado educação financeira? Então, a melhor forma possível seria educação. Né? Mas até que ponto existe um interesse real em ensinar a administrar dinheiro? Isso daí é um assunto para, né? para muitos podcasts, né? Como realmente se preocupar com isso. Agora, uma vez que você já contraiu uma dívida, uma vez que você, por algum motivo, inclusive a lição apresenta aqui algumas razões, né? Algumas possíveis razões, né? Ignorância, né? Não sabe como lidar com dinheiro. Egoísmo, ganância, a pessoa quer ter mais, né? Ou um infortúnio pessoal. Mas e dependendo da circunstância, vai ter uma medida diferente, né, que você vai lidar. Falando por experiência própria, num momento da minha vida em que vivi uma situação, um infortúnio pessoal, digamos assim, algo que eu tinha me programado, estava organizado, mas aconteceu e a gente não sabia o que fazer. Eu lembro que a gente teve que tomar uma atitude radical e a gente cortou o cartão de crédito, nós cortamos o talão de cheque, quando o talão de cheque ainda tinha algum valor, né? Nós cortamos o cartão de crédito, a gente cortou o talão de cheque, a gente usava só o dinheiro que a gente tinha na mão, que a gente via. Isso aqui faz muitos anos. Então, ver o dinheiro saindo da carteira, né? Então, eu creio que essa é uma das medidas para a gente começar a resolver. Né? Quem não sabe lidar com cartão de crédito, se você não sabe mexer com isso, tira isso da sua vida. Eu começaria por aqui, pastor. Ok. Luiz, o senhor como uma pessoa que trabalha com famílias, como o senhor acha que poderia ajudar a resolver essa questão de dívidas nas famílias hoje? Principalmente, um dos principais motivos de divórcio que tem acontecido no mundo, está entre os 3 ali, é a questão financeira. Você inicia-se com status financeiro, você chega até um status, e quando você tem um problema financeiro, vem a ruína familiar também. Como que a gente pode tentar trabalhar isso? Então, o pastor deu uma dica, né? Questão do cartão. O cartão de crédito, eu costumo dizer o seguinte: pega o cartão e lê o que está escrito atrás, certo?
Lá está escrito o seguinte, ó, cartão de crédito. Se tivesse escrito assim, cartão de dívida, você usaria? Está escrito cartão de crédito. Crédito é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa quando você sabe usá-lo. Boa quando você sabe usar, né? Então, se você tem a reserva para daqui 30 dias você cobrir, tranquilo, use. Se você não tem, que essa é a grande questão da maioria das pessoas, elas jogam e vêm tentando pagar o mínimo, né, num juros de 12% a 15%, numa inflação de 0,5%, 1% ao mês, você realmente vai ter sérios problemas, tá? Então, o que mais eu diria? Diria o seguinte, olha, tome uma certa indignação por você estar endividado. Então, o conselho que ele deu é excelente. E eu diria o seguinte também, camarada, diga o seguinte, eu não quero ficar nessa situação. Isso já é um passo para você sair das dívidas também. Porque se você gostar, é o grande problema, né? Ah, não, pego de um, pego de outro, cubro um santo, descubro outro. Não. Pega a parte da indignação. Fala, eu não quero dívida para minha vida. Preciso sair disso. Lembra o seguinte, terceiro aspecto que eu colocaria. Primeiro dele e o segundo, a indignação. Terceiro, lembra o seguinte, sair das dívidas leva tempo. Você não sai de uma hora para outra, tá bom? Ah, mas eu sou um assalariado, como que eu vou sair? Você vai ter que fazer você tem que arrumar um outro trabalho. Você tem que arrumar uma outra fonte de renda, tá? Exatamente, tá? Chamar a família e falar, galera, a nossa realidade agora é essa daqui. A grande questão dos casamentos é que não há essa conversa, essa comunicação sobre esse fator. Quando vai se apresentar isso, se apresenta da seguinte forma, a partir de hoje ninguém compra mais nada, ninguém come mais nada, e fica assustador. Não, você precisa viver. Reserva para pagamento das dívidas, eu digo o seguinte, apenas 20% do que você ganha, não mais do que isso, de 10% a 20%. Os outros 80% você precisa para você viver. Né? Não pega 100% para pagar suas dívidas, que você vai aumentar o problema, né? O buraco vai ser maior. Essas seriam minhas prévias agora nessa linha, né? Léo, me empresta aqui novamente. Ótimo. Quando a gente preparou, vai ter uma lição, inclusive, a respeito de orçamento, né, de planejamento, mais adiante. Mas não tem como a gente falar sobre pagamento de dívida sem a gente lembrar de escrever, de anotar, de fazer um orçamento, né, de ter um plano de quitação de dívidas. Sem Inclusive, dúvida. atrás aqui desse formulário tem exatamente isso. Porque o pessoal começa a usar o cartão e faz lá 10 vezes de R$ 6,80. Aí depois faz uma outra compra, 12 vezes de R$17. O valor é pequeno, não assusta. E a pessoa não para sentar e somar. Sabe? Eu tenho 10 parcelas de 6, eu tenho 12 parcelas de... Entende? E o montante depois assusta. E cada vez que você passa o cartão ali, né? É tão fácil, né? Sim. Não precisa nem passar mais, né? Só aproximar. Verdade. E eu acho que a pessoa precisa sentar, ter coragem, toma um chá de camomila um dia, né? Junta a família, vamos colocar no papel aquilo que a gente está gastando, aquilo que a gente está devendo, tem que passar por aí também. Uma vez eu perguntei para o meu gerente, né? Por que as pessoas entram tanto em dívida? Tá? Ele falou, sabe por quê, Luiz? O dinheiro não sai hoje mais do bolso. O dinheiro sai do banco. Então ela não vê o dinheiro saindo. Aquilo que você disse, ó, chegou um momento em que eu tive que pegar, estava com o dinheiro na mão e distribuir. Aí você viu, né? Poxa, isso aqui vai para isso. Ai, meu Deus, isso aqui não dá, tal, né? Hoje, como sai, você aproximou, saiu, não dói. Não dói. Você não está enfiando a mão no bolso. Hoje é comum você andar com dinheiro no bolso? Não. Não é. O aplicativo já não fica no celular. Exatamente, né? Você aponta o celular ali e já sai, entendeu? Então, esse material que o pastor preparou, que tem disponível, é excelente. Ali você vai listar, você vai ter essa realidade. É 6, mais 17, mais 32, mais 50, mais 60. Olha quanto vai dar no mês. Tá? E partindo para essa questão na segunda-feira, que fala seguir conselhos piedosos, a lição ela fala assim, infelizmente o amor pelo mundo pode ser tão forte que as pessoas se endividarão para satisfazer-se. Às vezes nós estamos comprando coisas desnecessárias que nós não é uma prioridade, compramos para pessoas, para mostrar para a gente que a gente não gosta, para fazer algo bonito para pessoas que a gente nunca viu na vida e às vezes para viver uma vida que a gente nunca vai poder ter. Primeira coisa que nós precisamos ter é os pés no chão, aprender a seguir conselhos.
Agora, o que que isso pode nos facilitar quando nós seguimos esses conselhos piedosos, Danilo? O que que isso ajuda na nossa vida, não somente financeira, mas para nós termos paz de espírito? Léo, a lição de domingo, só vou pegar uma caroninha aqui e conectar domingo com segunda, porque a de domingo coloca 3 grandes razões para o endividamento, né? A questão da ignorância, a questão da ganância, o egoísmo, a questão do infortúnio pessoal. Eu queria ousar colocar uma 4ª razão que tem a ver com a pergunta feita, com a observação feita por você antes da pergunta. A 4ª razão que eu colocaria é por que as pessoas parecem ter essa compulsão por compra? Por que as pessoas compram? Vou fazer uma analogia. Por que as pessoas comem? Muitas pessoas não comem apenas para satisfazer o apetite físico. Existem pessoas que comem para satisfazerem o apetite emocional. Por que muitas pessoas compram? Para muitas pessoas, comprar se tornou uma patologia. Existe uma questão emocional, psíquica atrás disso. Todo excesso é falta de algo. E as tentativas humanas de tentar preencher esse vazio com coisas, com compras. E aí aparece Deus mostrando pra gente que, em realidade, aparece Jesus mostrando pra gente que, em realidade, todas as nossas tentativas de satisfazer o vazio humano do coração não passarão de meras tentativas. Então, tentar encontrar essa saciedade em Deus, os conselhos divinos. Agora, de forma prática mesmo, eu ainda bato de novo na tecla colocada pelos meninos. Eu gosto muito de uma fala de Jesus que dá um chacoalhão em nós. Quando Cristo diz assim, olha, se teu braço te faz pecar, corta ele. Se teu olho te faz pecar, arranque-o. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, a minha síntese dessa fala de Jesus é: tome atitude dessa fala de Jesus, que é um conselho piedoso dele, para que a gente se mexa para sair da situação de atolamento que a gente está. Então, ó, o braço está fazendo pecar, corta ele. Em outras palavras, como eu dizia, Jesus está dizendo assim, ó, tome uma atitude, poxa. Tome uma atitude. Se o seu problema é o cartão de crédito, quebre ele. Se você já identificou que o seu problema do excesso de compra é uma patologia emocional, comece a gastar dinheiro com o que vale gastar dinheiro. Vai num psicólogo. O fato é que, definitivamente, Jesus, na bondade dele, ele aponta caminhos para a gente. E eu penso que esse caminho de encontrar a razão pela qual eu tenho tido essa atitude, que às vezes é mais forte para um do que para outros. É duro falar da gente, né? Mas eu não tenho compulsão por gastos. Mas eu sou piedoso com aqueles que têm. E eu consigo perceber que não é por maldade. Tem briga ali na família, o cara, vou fazer diferente. Semana que vem tá fazendo igual. Então procure ajuda divina. Olha, a questão da educação financeira deveria vir de casa, não veio? Deveria estar na escola. A escola também falhou? Tem a Bíblia aí que está disponível para a gente, né? A qualquer momento. Exatamente. E que não tem custo. Não tem custo. E eu gosto muito de uma das frases de Jesus quando ele está falando com o jovem rico. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se eu entro em dívidas, é porque meu coração não está designado para o lugar certo. Uhum. Eu estou colocando a minha confiança, os meus desejos, as minhas vontades, naquilo que vai me satisfazer temporariamente o meu ego e não a minha necessidade. E quando nós partimos para essa parte, o cristão, ele precisa cair em si e entender que precisa mudar de vida. É muito desonroso quando nós ouvimos, olha, tá passando fulano, tá devendo para fulano, para beltrano, para ciclano. E uma coisa eu vou falar para você aqui, ó, presta atenção no que eu quero te falar. É errado dever? É errado, porque nós estamos dando um passo maior do que a nossa perna, nós estamos dando, mas depende o tipo de dívida, o que você vai ter. Se é uma coisa que aconteceu de uma forma inesperada, olha, eu não tenho uma reserva, aconteceu, morreu alguém da família, eu tenho que fazer um preparativo fúnebre. Isso, principalmente aqui em São Paulo, não é barato. Para você enterrar uma pessoa que você vai gastar quase 5 mil reais. Em quanto tempo você vai conseguir se organizar financeiramente para fazer isso? Isso é uma dívida que aconteceu de uma forma inesperada. Mas tem gente que chega para mim assim, quando eu estava nas igrejas, pastor, o demônio tomou conta da minha família. Falei, o que aconteceu, irmã? Pastor, meu cartão de crédito, não sei o que aconteceu. Aconteceu um negócio aqui que
Estourou, pastor. Eu falei assim, vai lá, pega a fatura. Eu vou mostrar o nome do demônio e o CPF dele. Você vai entender o que está acontecendo. Falei, irmã, se você não tem o controle, não use. E um dos frutos do Espírito de Gálatas é domínio próprio. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que aprender a administrar isso. Porque quando eu tenho um domínio próprio a respeito para que eu não tenha compulsividade é nos meus sentimentos, estado de ansiedade, compras, palavras, em tudo que se engloba a vida, eu vou conseguir seguir conselhos, eu vou conseguir ter uma vida mais coesa e, acima de tudo, eu vou honrar o nome de Deus. Porque um verdadeiro cristão, ele não honra o seu próprio nome. Ali é o cristão fulano, cristão beltrano. Ele leva o nome de Cristo, que é o verdadeiro nome que ele tem que carregar nessa terra. Léo, tem uma psiquiatra chamada Anna Lemke, que ela fala isso que o pastor Danilo falou aqui, da patologia. Né? O nome do livro que ela escreveu é Nação Dopamina. É muito interessante esse livro, porque mostra como as pessoas são viciadas em dopamina, que é uma substância, uma química, um hormônio que produz prazer. Então a pessoa come não porque ela precisa daquilo, mas porque ao comer existe um ganho de dopamina. E a compra é a mesma coisa, né? Tem pessoas que são viciadas em comprar porque existe uma liberação de dopamina no organismo. Eu creio que muitas pessoas, ao invés de caírem em si, como você falou, estão caindo numa maldição, que é a maldição da comparação. Tem pessoas que caem, que ficam endividados por situações inusitadas, né? Mas outros estão caindo na comparação, na maldição da comparação. Começam a olhar para os outros, né? Começam a olhar o Instagram dos outros, né? Que foi para a praia, agora no final do ano, né? no início do ano. E aí quer ter o celular agora, não basta mais um celular com uma câmera, tem que ter aquele que tem 3, 4 câmeras, né? Enfim, a pessoa começa a se comparar com os outros. E quando a gente começa a se comparar com os outros, inevitavelmente a gente desonra a Deus, né? Porque a gente vai se achar superior ou inferior a alguém, né? Então, conselho, né? Ao invés de cair na maldição da comparação, caia em si, né? Como você bem falou, caia em si, tem que refletir para que lado está indo a minha vida no aspecto financeiro. Isso aí. Pode falar? O título, né? Seguindo conselhos piedosos. Eu coloquei uma vírgula. Da pessoa certa. Sim. Não peça conselhos piedosos para quem está endividado. Porque o cara que está endividado, ele tem todas as receitas para sair, mas ele está no problema. Entendeu? Então, peça conselhos sábios para a pessoa certa, tá? Não é porque é o irmão da igreja, às vezes porque é o pastor, tal. É como ele disse, procure ajuda profissional. Tem profissionais nessa área que vão te ajudar, né? Hoje você também tem uma gama muito grande de leitura, né? Você pode acessar livros, tal, que vão te ajudar. Então, conselhos piedosos para a pessoa certo. Pela pessoa certa. Ele fala, não, mas eu tô tão mal, isso aqui, eu tô tão triste. Eu costumo brincar o seguinte nas minhas palestras, né? Você tá triste, tá se sentindo sozinho, ninguém liga para você? Arruma dívida. Não é? Um monte de gente vai te ligar, cara. Fica tranquilo, né? Você vai resolver o seu problema rapidinho. Tá, 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, tome cuidado. Se é um conselho piedoso, cuidado com quem você anda. Se você está endividado e você vai andar com uma pessoa que sempre está gastando, onde vai, você vai acabar gastando também, né? Então, cuidado. Na lição de terça-feira, ela começa a dar agora os conselhos para nós sairmos dessas dívidas. E ela fala de 3 conselhos ali, eu acho interessante. Primeiro, suspender dívidas que sejam adicionais. Interrompa questões de créditos, coisas desnecessárias. Às vezes vamos ter que cortar um passeio, cortar alguma coisa que é coisas de segundo plano na vida. O segundo é fazer um pacto com Deus. Senhor, porque assim, quando você tem um problema financeiro, a primeira coisa que você quer fazer é assim, não,
esse mês não dá para me devolver o dízimo. Não vai dar para me dar a minha oferta. Porque eu tenho que pagar a dívida. Às vezes nós tiramos Deus do primeiro lugar e deixamos ele de alguma forma secundária para atender a nossa necessidade e só vai virar uma bola de neve. Mas o terceiro passo que eu acho mais interessante é coloque em prática. Não é você viver somente pela teoria, ter prática. Diante disso, pastor Danilo, você acha que esses 3 conselhos é a melhor maneira para a gente poder sair das nossas dívidas, das nossas dificuldades financeiras? Léo, a lição é muito didática, né? Que legal. E os meninos aqui são didáticos demais também. Eu queria só sintetizar o que já foi colocado. Foi colocado a necessidade de se fazer um orçamento. Isso é imprescindível. Foi colocado a necessidade de tentar identificar uma patologia. Foi colocado por ti mesmo, Léo, a necessidade de entender que gastos tem que ver com espiritualidade. Gastos tem que ver com a minha vida espiritual. Então, só para dizer que o assunto para aquele que está endividado não é simples. Não é simples. Tem que realmente colocar o pé no chão, perceber a gravidade disso e tomar decisões que são resolutas. Afinal de contas, a chavinha não vai mudar, não vai virar ali da noite para o dia. São decisões resolutas. Então, tem os passos didáticos aqui que qualquer um pode colocar em prática. Mas eu só estou tentando dizer aqui o seguinte, que se a pessoa achar que é simples, poxa, que bobagem, você corrige esse negócio aí e tal, e o outro cair nessa, ele vai tentar e na semana seguinte vai estar lá na mesma, porque não entendeu que o assunto é sério para quem de fato acabou se enveredando por ele, né? Eu vou tomar emprestado um episódio dessa semana, a notícia está em alta, de uma pessoa, uma universitária, lembra? Estão por dentro, não? Uhum. Sim, sim. Da universitária que tomou dinheiro e que perdeu uma parte do dinheiro e que na tentativa de recuperar a parte daquele recurso, ela começou a fazer jogos e tal. Só para dizer que existem caminhos assertivos para conseguir sair da dívida. Existem pessoas que na tentativa de sair da dívida vão comprar curso na internet de como sair da dívida, ou seja, tentando sair da dívida se atola ainda mais da dívida, né? Mas os conselhos divinos sempre são assertivos, sempre são assertivos. Eu posso usar uma fala que ele fez quando te apresentou, falou: você que é o pastor fitness, né? Sem dor não há ganho. Sem dor não há ganho. Não é o que você está dizendo, sem dor não há ganho. É isso. Einstein dizia o seguinte: louco é aquele que faz as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente. Isso. Ou seja, o que é que aconteceria na sua vida, na sua família, nos seus negócios, se você mudasse sua relação com o dinheiro e com as dívidas? Então, o que é que você não faz que, se você fizesse na sua família, nos seus negócios, na sua espiritualidade, traria um resultado diferente? Sem dor não há ganho. Demora para sair, é possível sair, tá certo? É possível. Tá? São os fatores que você entra, mas é possível você sair. Você passa por um deserto, né? Mas é possível sair. Tanto é que qualquer um outro aqui poderia contar a história, poderia contar a minha história aqui, como é possível sair. Tá? Bem lembrado do aspecto da fidelidade. Tá? Quando eu fiz um plano com Deus de sair das dívidas, e aí eu entrei em contato com o material, e eu tenho uma palestra chamada Os Segredos da Multiplicação. O que você vê na Bíblia, quando chega Elias para a viúva de Sarepta, é multiplicação. Jesus, ali com a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, para você sair, você precisa passar por um processo chamado multiplicação. E aí, eu coloquei isso em prática na minha vida. 10% de dízimo, ok? 10% de oferta, 10% de poupança e 20% de investimento. Viver com 50%, devendo viver com 50%, entendeu? Rapaz, o que aconteceu na minha vida durante a pandemia, certo? Foi impressionante. Como Deus foi abrindo isso, né? Como o Espírito Santo foi falando comigo a respeito disso, e eu pude entender qual era o plano de Deus, entendeu? Então você consegue viver, como o pastor disse, né? Como você disse, com menos, conselhos sábios, né? Não ande com aquele que vai te levar para gastar. É possível sair. Tanto é que a lição apresenta esse espaço. Né? É possível você sair. Sem dor não há ganho. Vai doer, vai levar tempo, mas falei, eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero aprender, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. O segredo está na palavra.
Ah, eu não tenho todo o conhecimento. Aquele que falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Peça a iluminação do Santo Espírito. Deus usa os homens, usa as situações e usa as pessoas para falar contigo. Então vai em busca de conselho sábio da pessoa certa. Uma coisa que a gente tem que ressaltar, que eu quero retomar aqui, né, é que Deus tem interesse em nos ajudar a quitar nossas dívidas. Sem dúvida. Deus sofre conosco quando Ele vê a gente endividado. Desde o primeiro momento, quando Adão e Eva pecaram e eles contraíram uma dívida, que é a dívida do pecado, Jesus Cristo, Ele se moveu. Ele viu o primeiro sentimento de culpa. Ele viu o primeiro sentimento de inadequação, de nojo. Por que eu fiz isso? Como é que eu me coloquei nessa situação? E ele se moveu. Então, querido, se você está vivendo isso, saiba que o interesse de Jesus é libertar você disso. E aí eu retomo o que você falou. Tem que tomar uma decisão. Tem que ter um momento que você reconheça e você diz, não, eu preciso sair disso. Deus me ajude. Deus está empenhado em ajudar você a sair da dívida. A gente tem que salientar isso daqui, porque às vezes as pessoas podem pensar, eu semeei e agora eu vou ter que colher isso aqui sozinho. Não, Deus, Ele quer ajudar você a quitar a sua dívida. Dívida não é herança, né? Ah, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, né? Eles sempre deveram, eu vou ficar devendo também. Não, é escolha. É escolha. E escolha passa por decisão. E os filhos não precisam repetir os padrões dos pais. Dá para quebrar ciclo, né? Sim, nós vamos entrar isso também nesse contexto nas próximas lições também, para nós deixarmos algo muito bem claro para você. Nosso tempo está acabando e eu quero falar com vocês de 2 temas aqui importantes para a gente encerrar essa lição. Primeiro, Luiz, eu tô com uma dificuldade lá, você não pode ser fiador para mim? Não posso. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, eu já passei por situação dessa aí na família, né? E criou uma questão assim, bastante complicada. Você é da minha família, você é meu amigo. Fala, não posso porque a experiência pode ser muito traumática, né? A Bíblia me aconselha a não fazer isso, né? E se eu puder te ajudar de outra forma, não é isso? Te orientar para uma empresa que possa te ajudar, né? Um seguro fiança, as questões, eu prefiro do que assinar como fiador. Passando pela célula, tá bom? Na célula, quando você aprende na célula, dói mais. E uma das coisas que a lição deixou bem claro aqui, eu quero falar para você que é pai em casa aí. Porque a maioria dos filhos, quando vão chegando na sua parte da fase adulta, 18 anos, fala assim, pai, financia um carro para mim, eu vou pagando bonitinho. E um estudo foi feito e diz que 75% dos pais acabam pagando o carro inteiro no final porque os filhos não pagam. Não cai nesse golpe não, viu? Já vou ensina a criança no caminho que deve andar. E isso me chama a atenção porque se isso é possível acontecer dentro do meu lar, imagina eu ser fiador para um estranho, para uma pessoa que não é do convívio do meu sangue, da minha casa. Você vai perder amigos, você vai perder família, você vai perder muita coisa, porque o próprio Cristo diz, através das palavras de Paulo, e principalmente ele trazendo isso através do Espírito Santo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Amor, né? Amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro. O texto, o verso para memorizar, deixa claro, o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Ou seja, quando você se torna fiador de alguém ou quando você empresta dinheiro para alguém, acontece algo no relacionamento. Muda o relacionamento. Automaticamente, quem pediu o favor se torna servo. Eu lembro, eu fui pastor de uma igreja que tinha um irmão muito abastado. E esse camarada, ele emprestava dinheiro para os irmãos da igreja. Prestou dinheiro a muitas pessoas. E aí, quando chegava na comissão da igreja, vários estavam ali. Aí ele dizia, não, eu quero que a igreja seja pintada de amarelo com bolinha cor-de-rosa. Apoio? Entendeu?
Quem é que ia levantar a mão? Entende? Então, assim, a pessoa perde a sua liberdade, a sua autonomia, a sua dignidade, se torna um refém, né? Então, o desenvolvimento humano, né? Deus não quer isso para o nosso desenvolvimento pessoal, sabe? Você ser, entre aspas, servo, né? Escravo do outro. Ô, Léo, 10 segundinhos, um adendo a respeito disso, só para encontrar um contraponto aqui. Porque, de fato, ficou claro para todos nós que Deus desaconselha a ideia de ser fiador e tudo mais. Só que Jesus, por outro lado, ele disse assim, né? Ó, se você empresta esperando receber, você está fazendo como os incrédulos. O que demais você está fazendo? Então, eu estou citando aqui uma fala de Jesus em Lucas, capítulo 6, verso 34. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Na minha leitura do negócio, você até pode emprestar. Mas empreste quando você tiver possibilidade de fazê-lo sem a perspectiva do retorno daquilo. Então, em outras palavras, esteja preparado para... Exatamente isso. Para perdão. Exatamente isso. Agora, caso contrário, se emprestar esse negócio é algo que de fato precisa voltar, que se não voltar vai comprometer sua vida, tal, aí eu acho que é bom ponderar. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, olha, eu não empresto dinheiro, eu dou. Oxe, porque às vezes as pessoas chegam para mim, dá para você emprestar, tal. Eu falo assim, não, eu não empresto, eu dou dinheiro. Você pode me dar? Eu falo assim, mas agora eu não tenho para dar. Exatamente. Agora eu não tenho para dar. Eu tenho uma cota de doar, mas é minha cota, eu não tenho essa cota agora para te dar. Ou seja, ela também conseguia sair dessa questão, né? E eu posso pegar só uma palavrinha que o Danilo disse lá atrás, e eu escrevi aqui, né? Não seja fiador, porém tenha compaixão das pessoas nas suas necessidades. Isso. Ele tem colocado bastante essa questão da sensibilidade da pessoa, tal. Então bem lembrado desse aspecto, né? Você tem compaixão também da pessoa. Sim. Nós temos aqui um minutinho para a gente terminar o contexto de empréstimos e limites de prazo. Gente, isso é uma coisa que tem que estar em harmonia quando nós termos responsabilidade sobre isso. Mas, pastor, eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Será que eu posso fazer um empréstimo de 30 anos para poder pagar? Desde que você tenha condição de pagar. Desde que isso vai caber dentro do teu orçamento. Você vai morar naquilo que é teu, extremamente honroso. Mas use com sabedoria. Saber qual é o momento certo, se é um bom investimento, se isso está dentro do seu orçamento, para que você não venha ter dor de cabeças depois. Eu já tive situações na minha família que penhoraram casa, sítio, dentre outras coisas, e foi um transtorno terrível para muita gente. Agora, dentro desse contexto, para nós terminarmos aí, como que a gente pode viver dentro de uma forma ideal esse conceito de viver dentro de empréstimos, limites, termos esse conceito? Rapidinho, 30 segundos para cada um, para a gente terminar. Começa por aqui? Pode. Léo, eu acho que a gente precisa colocar o pé no chão, acho que a gente precisa identificar as nossas necessidades, eu acho que a gente precisa levar a sério o que a Bíblia ensina, eu acho que a gente precisa se colocar nas mãos de Deus para que a gente seja agente abençoador e não agente dependente do outro o tempo inteiro. E na fala do irmão Luiz eu lembrei e queria resgatar o texto de Provérbios 19, verso 17, quando ele diz assim, ó, quem dá ao pobre, ao Senhor empresta. Então dei para o pobre, emprestei para o Senhor. Então o negócio é com o Senhor, ou seja, buscar a Deus a condição, Senhor, me ajude para que eu elimine minhas dívidas e que eu me torne um abençoador, que eu tenha condição do recurso ao chegar nas minhas mãos, se torne algo para suprir as minhas necessidades e para proclamar o Evangelho e para abençoar pessoas ao meu redor. Irmão Luiz. Eu vou usar a frase de um amigo meu, já que você colocou o aspecto espiritual. Ele diz o seguinte, Luiz, é melhor dormir duro do que acordar devendo. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Eu diria assim, ore e espere. As pessoas são muito impulsivas para fazer os gastos. Coloca uma listinha lá, ó. Coloca lá. E ore a Deus. Faça uma parceria com Deus. Porque quando chegar na hora, se você tiver um problema, que todos nós estamos sujeitos, né? Você faz um planejamento, eu tenho orçamento, eu tenho salário, mas acontece um problema, você não está sozinho. Senhor,
Lembra que eu esperei, eu orei, nós conversamos bastante sobre isso, pedi que, se não fosse sua vontade, que o Senhor, então, agisse na situação, fechasse porta, mas tudo aconteceu, eu entendi, tive que tomar uma decisão, decidi fazer, o Senhor estava comigo, agora estou nessa daqui. A gente não está sozinho. Quando a gente faz as coisas ligado a Deus, através da oração e através dos princípios que estão na sua palavra. Amém. Muito bem, amigos. Chegamos ao final de mais um podcast. Muitas lições foram tiradas aqui e eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para a tua vida. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, nós temos aqui um formulário que você pode estar usando. Mande uma mensagem para nós, mande um e-mail. Nós teremos o prazer para te ajudar. Mas acima de tudo, se coloque nas mãos de Deus. Permita que Ele tome conta das suas finanças, que Ele te auxilie mostrando aonde você deve aplicar o seu dinheiro de uma forma correta, para que você venha a ser um cristão autêntico aqui nessa terra. Que Deus possa te abençoar, que você venha a ter uma semana repleta nas bênçãos do Senhor, mas que assim que venha a ser um administrador fiel, esperando o grande mestre Jesus. Amém. Vamos terminar com o pastor Deni. Vamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre pagando as nossas contas. Amém. Amém. A maior de todas elas foi paga na cruz do Calvário. Verdade. O Senhor olha para nós e vê a nossa situação, alguns, quem sabe nesse momento, presos a dívidas, presos a essa circunstância que suga a sua vida, seu ânimo, que compromete relacionamentos. Eu peço a Ti, Senhor Deus, ajude esse teu filho, essa tua filha, a tomar uma decisão e mostre para ele, Senhor Deus, cada passo que deve dar. Amém. Dê a ele, Senhor Deus, a força para suportar as dificuldades, os sacrifícios que terá que fazer, mas dê a vitória, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Dê a vitória para esse teu filho, essa família. Nós aqui lhe pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém, Senhor. amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final. Nos siga nas redes sociais. Se inscreva, @paulistaleste. Clica lá no sininho para você receber as notificações ou mips.apl no Instagram. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, não somente pelo conteúdo, mas porque nós estamos, em especial, orando por você. Que Deus te abençoe, que possamos nos ver na próxima semana. Até mais.